A Rede Te Liga passa a apresentar entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Matão. Apoio CR Studio, Masterfest DJ Som e Iluminação, Mototax Matão, Master Mercearia e Depósito de Bebidas, Chaplin 16 Barbershop, Revel Filme, Foto Estúdio 163384-2607, Rua São Lourenço 772 Centro. Olá, amigos do portal Te Liga Matão, iniciando essa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Matão. E hoje a gente tem a oportunidade de estar recebendo Ivan Cerigato, que vai estar falando com a gente, falando das propostas, e a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais aí do Ivan. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, é um grande prazer poder estar participando, no portal Te Liga Matão e podendo de alguma forma demonstrar quais são as nossas ideias, quais são os nossos projetos no sentido de 2021 para Matão. Quem é Ivan Cerigato? Bom, Ivan Cerigato é primeiramente uma pessoa que ama e apaixonada por Matão, Eu fui criado aqui em Matão, aqui constituí minha família, crio os meus filhos, trabalho em Matão há tantos anos, Sou filho do Ivan Cerigato, engenheiro civil, que também tem uma história muito grande com Matão. Sou arquiteto urbanista, trabalho há mais de 20 anos também na área de arquitetura, no escritório nosso. Pudemos, de alguma forma, desenvolver muitos projetos em Matão e também tive a minha participação pública. Quando fui chamado, não neguei e prestei a Matão, Pude contribuir com o nosso conhecimento técnico nesse governo e no governo anterior. Nesse governo já tem 2 anos que eu me desliguei, mas no governo anterior fui secretário de Obras, secretário de Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil. No governo atual, há 2 anos atrás, me desliguei, mas desde o início do governo até 1 ano e meio, fui secretário de Governo, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Trânsito, Segurança Pública, Defesa Civil, Ciências, Tecnologia e Inovação. Então, a gente pôde, de alguma forma, atrair, de certa forma, a condição de ganhar uma experiência trabalhando em tantos setores. O que te motivou, Ivan, a ser pré-candidato a prefeito de Matão? Bom, primeiro que eu acredito na cidade de Matão, acredito nos números que Matão tem, apesar de tanta dificuldade, a gente sabe que é um grande desafio, mas com coragem, a gente aceitou esse propósito de, nesse momento, oferecer o nosso nome como pré-candidato. Logicamente que a gente depende de uma convenção partidária que acontecerá num momento aí futuro, mas nesse momento nós estamos aí, de certa forma, analisando que Matão tem rumo, tem caminho, porém nós acreditamos que tem que ter um pouco de ousadia. É importante ter experiência, é importante ter história do passado, é importante ter o pé no chão, mas diante do momento que nós vivemos, e ainda mais agora durante a pandemia, é importante ter novas ideias, novos desafios, novas propostas e, de certa forma, buscar o futuro. Ivan, você já tem um vice, e se você já tem um vice, qual a importância de um vice-prefeito? Olha, ainda nós não temos um vice ou uma vice, até porque nós aguardamos a possibilidade ainda de alguma articulação política no sentido de atrair a atenção de outros grupos políticos e também darmos a condição desses grupos políticos ter oportunidade de oferecer algum nome. Nesse momento, nós somos do PTB, temos o PL coligado com a gente, nós temos o Podemos, onde a gente entende que já dentro desse nosso grupo, nós temos nomes que têm essa capacidade de serviço.
né? Agora, o perfil do vice ou da vice que a gente imagina seria um vice ou uma vice participativa, que possa participar, contribuir com o governo no dia a dia, até porque eu defendo muito que esse vice vai ter que assumir a questão administrativa do dia a dia, porque a nossa vontade é poder ser aquilo que eu mais sinto falta nesse momento, um líder nas ruas. A nossa vontade é poder fazer a gestão e governar nas ruas, nos bairros, nos diversos departamentos da prefeitura, e aí em cima disso a gente até defende que prefeito não tem que ter sala, porque se tiver sala tem referência todo dia. Prefeito tem que ter o norte que a cidade de Matão é a sala de trabalho dele. Ivan, quais são os seus pontos negativos e positivos dentro da política? Olha, os negativos é que, assim, eu não vim da política, né? Eu vim do setor privado, sou uma pessoa técnica e que por muitas vezes, né, o meu posicionamento nas decisões, elas tendem a ser no sentido da questão daquela continha, 2 mais 2 são 4. E a política, às vezes, 2 mais 2 são 5 ou 2 mais 2 são 3. Então, nesse sentido, eu falo que é a minha parte negativa, que por muitas vezes eu acabo sendo fiel à questão técnica e gestão e não deixo a política falar em primeiro lugar. Agora, os pontos positivos, que é que mesmo sendo técnico, eu aprendi a conviver na política, em função dessa experiência pública que a gente teve. E eu peguei uma linha na política no sentido de ser agregador, de ser uma pessoa do diálogo, de ser uma pessoa de ouvir as pessoas, né? É importante a gente buscar algo em comum, algo onde a ideia vem de todos e não somente da gente. Então, acho que isso é algo diferente, é algo que as pessoas estão esperando no dia de hoje, que é essa questão participativa, poder participar, poder ter voz e vez. Ivan, a gente sabe que tem vários problemas existentes dentro de Matão. Na sua opinião, qual é o maior problema? Qual é o maior problema que você acredita que seja na cidade de Matão? Olha, é lógico que nesse momento, né, a gente, numa situação normal do dia a dia, nós falaríamos que os problemas seriam a questão da saúde, a questão da fome, da falta de oportunidade de emprego, né? Mas nesse momento da pandemia, eu posso dizer que o maior problema que nós temos, tanto agora quanto depois, não são aqueles problemas já existentes que a gente conhecia. São novos problemas, né? A questão da desigualdade social, a questão da fome, acima de tudo, aí já não é mais a falta de oportunidade de emprego, mas sim o desemprego. São aqueles que tinham emprego e, em função desse momento, perderam o seu emprego. Então, eu vejo que, nesse momento, é uma realidade não só de Matão, mas geral, que o próximo governante vai ter que buscar realmente ter o pé no chão, mas vai ter que ter visão lá para frente para poder superar essa problemática. O cenário pós-pandemia para qualquer governante vai ser muito diferente de tudo que já existiu a nível de outros cenários anteriores. E referente a essa questão, você tem ideias, já tem algumas propostas referente a tudo que você falou da fome, desemprego, que a gente sabe que não está fácil. Você tem aí propostas para isso, para toda essa questão? Olha, a gente imagina que o grande elemento, né, a grande ferramenta para a gente mudar essa realidade é o aumento da receita, né? E esse aumento da receita financeira depende de decisões, gestões diferenciadas e também de muito contato político, que é o que a gente tem buscado ter. A gente conseguiu formar essa base política tanto em Matão, mas também em São Paulo, em Brasília. Isso é importante, porque se não melhorarmos a receita, não é cortando no cafezinho, no pãozinho, que nós vamos resolver o problema. Na verdade, nós temos que manter toda a estrutura necessária, o minimamente necessário para as pessoas viverem com qualidade de vida, mas, de certa forma, sem cortar nada, buscando recurso.
aumentar a nossa receita. Ivan, pegando carona, como resolver o problema da saúde de Matão? Olha, a saúde, eu penso que o primeiro ponto, né, a gente tem que atacar na questão humanitária. As pessoas que procuram a rede municipal de saúde, elas já buscam a rede municipal de saúde numa situação difícil, sensibilizada, aonde já tem o sofrimento da questão do problema de saúde e muitas vezes não são bem atendidas. Eu acho que primeiro essa linha de frente com atendimento de forma humanitária e de forma sensibilizada. E aí, paralelo a isso, a questão da gestão. A própria informatização da saúde pode contribuir muito, diminuir custos. A gente tem que, de alguma forma, criar um mecanismo que a gente possa, talvez, ter um cartão cidadão onde a gente possa integrar saúde, educação, esporte, lazer, pois tudo isso, de alguma forma bem organizada, 100% resolvido, é impossível para qualquer gestor, mas bem organizado vai trazer um efeito positivo para nossas crianças, os nossos jovens, que é a nossa esperança do futuro. Como valorizar os funcionários públicos dentro da falta de recursos que existem em Matão? Olha, primeiramente que o funcionário público, né, o funcionário público de carreira, tem que ser valorizado já pela sua própria formação, que ele se capacitou para prestar um concurso público, e isso traz, de certa forma, uma formação importante para o dia a dia na gestão pública. A maior parte dos funcionários atuais são funcionários já antigos, que já têm uma experiência pública muito importante e que eles têm que ser, de fato, valorizados. Valorizados de que forma? Muitas vezes as pessoas pensam que o valor vem somente no salário. E não é só no salário. Você poder disponibilizar cursos, atualizações, a ponto desses funcionários se sentirem mais úteis do que já são e, de certa forma, poder contribuir ainda mais com o dia a dia em busca de, vamos dizer assim, um cenário perfeito, o mais perfeito possível. Há necessidade de contratar cargos de confiança e, se há necessidade, qual seria a sua base? Olha, os cargos de confiança eu sempre vou defender, né, os cargos de confiança no sentido de ter conhecimento técnico, né? Eu vejo que hoje a prefeitura já dispõe de 1.800 funcionários públicos concursados, aonde bem geridos o resultado já é muito interessante. E aí, logicamente, que nesse sentido a gente pode diminuir demais a necessidade dos cargos de confiança. Somente nos casos onde a gente necessita de alguma formação específica para que a gente possa fazer a engrenagem funcionar melhor, né? Então, nesse sentido, assim, a gente tem investido em trazer para o nosso grupo político pessoas técnicas, pessoas que possam contribuir dentro da gestão ou até mesmo fora da gestão, né? Mas com esse conhecimento técnico. Qual a sua proposta para valorizar a educação, a cultura e o esporte? Bom, a educação, primeiramente, que a gente analisa pelo cenário atual. Eu defendo muito que as pessoas à frente da nossa educação, no caso secretários, diretores, que a gente possa de alguma forma valorizar quem é de Matão. Porque a educação não é somente aquele conhecimento à frente do cargo, mas sim aquela questão de você também ter o conhecimento com as pessoas que trabalham na educação há muitos anos. E isso as pessoas que estão em Matão e fazem parte do núcleo da educação, que podem contribuir nesse sentido em poder estar à frente de uma secretaria ou de uma diretoria e ter essa harmonia e conhecimento, não tão só do nosso município, mas também dos funcionários da educação. Acredito muito que a gente tem que se espelhar em outros municípios onde a educação atingiu alguns números interessantes. Vou citar um exemplo, a cidade de Novo Horizonte, que é uma cidade que tem a quantidade de habitantes menor do que Matão, mas é referência estadual na questão da qualidade da educação. Eu acredito que o corpo técnico da educação de Matão é um corpo técnico muito bem formado, muito interessante,
no sentido de que eles dão conta. O que precisa é a gente poder incentivar em buscar novos projetos de uma gestão diferenciada. A gente sabe que nos últimos anos, Matão antigamente tinha muito eventos, a gente sabe que Matão é uma cidade rica na questão de vários talentos. A gente observa que tem várias pessoas com grandes talentos dentro da cidade de Matão, seja na música, esporte, enfim. Como você visualiza dentro do seu projeto de governo essa questão? Você tem algum projeto voltado para eventos em praças, questões das oficinas, de valorizar os talentos existentes dentro de Matão? Perfeito. Isso aí a gente tem que pontuar de forma muito positiva. Realmente Matão tem muitas pessoas, lógico, cada um na sua área, na cultura, né, no lazer, capacitadas a poder proporcionar, vamos dizer assim, entretenimento, né, trazer algumas coisas diferenciadas, porém isso tem que ter incentivo. A gente sabe que hoje o maior vilão, tanto da cultura, quanto do lazer, quanto do esporte, é a falta de incentivo. Então, esse é o primeiro ponto a atacar, incentivar. E, paralelo a isso, tudo tem que ter projeto, né? Nós podemos desenvolver grandes projetos praticamente a custo zero para o município. É aí que eu falo, não é a experiência somente, não é a vivência lá do passado, mas sim a gente ter a visão futurista, para a gente poder criar projetos autossustentáveis. Eu acho que esse é o caminho. Dessa forma nós vamos conseguir grandes resultados. Matão, nos últimos anos, a população sofre muito com a questão da água, a questão do contrato, enfim. Existe uma solução, Ivan? Olha, esse ponto é um ponto que eu defendo muito em termos de uma certa interferência, até porque eu conheço bem o assunto, eu estudei muito a questão dos contratos, e eu vejo que, lógico, a gente fazer um rompimento do contrato é praticamente impossível. Mas é possível a gente pedir que o contrato seja cumprido na íntegra, que é o que não está acontecendo hoje. Né? Eu vou dar um exemplo. Lá no contrato fala-se que qualquer aumento anual, reajuste na água, ele tem que ser um peso no sentido de que as benfeitorias realizadas pela concessionária acompanhem esse reajuste. E a gente não está vendo benfeitoria, não tem prestação de conta. Né? Então, muitas coisas que estão previstas no contrato não estão sendo cumpridas. E a principal delas é a questão da implantação da agência reguladora municipal. A agência reguladora é prevista lá no contrato, desde a época do edital, né, no sentido de que a prefeitura é a cedente, cedeu o serviço para a concessionária é a prestadora de serviço, porém não cabe à prefeitura que cedeu fiscalizar. Tem que ter o terceiro órgão, que é aquele que vai olhar, vai cobrar a qualidade, vai verificar se o preço da água ele está dentro da média do estado, vai verificar, inclusive, a qualidade da água, vai ser um canal de ouvidoria da população. Então, hoje a população, quando tem que fazer uma reclamação, vai direto na concessionária, que é quem oferece o serviço. A concessionária nunca vai pender para o lado da população. Tendo a agência reguladora, ali é o foco, ali é onde vai buscar a defesa. E eu defendo muito que nós temos que buscar derrubar o custo da água. O custo da nossa água é totalmente fora da média do estado de São Paulo inteirinho. Como você visualiza Matão nos próximos 4 anos? Olha, eu visualizo Matão com muita esperança, né? Porém, para isso eu torno a falar, tem que ter coragem, né? O ter coragem, muitas vezes a gente tem que lutar contra um sistema e buscar mudanças. Agora, eu vejo que Matão é uma terra fértil. A gente tem aqui a representação de grandes empresas reconhecidas a nível, inclusive, mundial. Nós temos aqui em Matão, vamos dizer assim, números importantes. Temos o 3º PIB per capita do estado, o 11º PIB per capita do Brasil. Correspondemos a quase 50% da exportação
per capita do estado de São Paulo. Então eu vejo que Matão tem futuro, só que Matão tem que mudar o caminho. Eu não concordo da forma que está sendo gerida a Matão nesse momento. Eu discordo e vou na contramão daquilo que a gente tem visto, e é isso que nós temos que buscar mudança. Ivan, deixe a sua mensagem para os nossos amigos internautas. Olha, primeiramente gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa entrevista, dizer que nós colocamos o nosso nome à disposição como pré-candidato, porém nós queremos deixar aqui o recado e a mensagem que, de fato, nós só vamos ser candidatos se a gente puder, de alguma forma, falar com toda a população matonense. Nós gostaríamos muito de poder, seja nas ruas, logicamente que o momento não é o momento adequado, mas com toda a restrição e com os cuidados possíveis, poder ouvir as pessoas e também através das redes sociais. Nós queremos muito criar um projeto para Matão juntos, com a participação de todos. Matão é de todos, Matão tem condição de receber um projeto de todos. Então, eu peço essa contribuição a todos e coloco o meu nome à disposição para poder conversar. Nós vamos, inclusive, lançar em breve um movimento chamado Ouvindo Matão. E nós queremos que realmente a população chegue até a nós e nós cheguemos até eles também. É isso aí, então. Falamos com Ivan Cerigatto, pré-candidato a prefeito de Matão. Ivan, a gente agradece a você por ter concedido essa entrevista para a gente. Muito obrigado, sucessos, boa sorte. Então, Ivan, pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Matão, falou com a gente aqui no Portal Te Liga. A gente agradece a você pelo carinho, pela audiência e logo mais entrevistas para você. Obrigado pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau. A Rede Te Liga está apresentando entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Matão. Oferecimento CR Studio, Masterfest DJ Som e Iluminação, Mototax Matão, Master Mercearia e Depósito de Bebidas, Chaplin 16 Barbershop, Revel Filme, Foto Estúdio 163384-2607, Rua São Lourenço 772 Centro.